Olá, hoje estamos aqui com a Anicele Santos. Ela é analista de dados e colaboradora no Inspirada na Computação. Quem vai entrevistar ela comigo é a professora Maria Cláudia Emer, do projeto Emílias. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Então, Anne, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Seja Boa noite, bem-vinda. Anne. Boa noite, seja Obrigada. bem-vinda ao Emílias Podcast. Eu vou começar com uma pergunta. A gente colocou lá no Twitter perguntas para o pessoal fazer, né? E a Carla Vieira, que foi nossa entrevistada recente aqui no Emílias Podcast, ela pediu para a gente perguntar para você o seguinte: ela quer saber mais sobre seus projetos e trajetória na pesquisa. Carla, maravilhosa. É super uma pessoa que eu admiro bastante e tive a oportunidade de conhecer ano passado. Eu acredito que ela deve estar falando sobre a minha pesquisa em relação à tecnologia e sistema prisional, que no momento está um pouco parada. Ela andou bastante ano passado, foi o momento até que eu iniciei ela. Foi o momento que eu iniciei ela e aí ela aconteceu o que eu chamo de primeira temporada, né? Foi quando eu pensei em estudar sobre isso e tal. Então, por enquanto, tenho andado com ela não no contexto de escrever, produzir alguma coisa e falar em lugares, mas no contexto de agir em relação ao assunto em si. Aí hoje eu atuo num coletivo chamado Liberta Elas, que é um coletivo voltado para mulheres no sistema prisional, e lá a gente tem pensado algumas coisas que a tecnologia possa ajudar a contribuir, né? No sentido de ajudar essas mulheres nas situações que elas estão, sobretudo no contexto de quando elas saem de dentro do sistema e voltam à ressocialização na sociedade, que é um dos pontos mais fortes que eu busco sempre pensar quando eu analiso a pesquisa que eu tenho feito nesse sentido. E aí, tá mais no contexto, ela tem andado mais no contexto de ação, assim, eu ainda preciso parar para escrever e produzir. A gente está aguardando um edital também, para o resultado do edital, para a gente poder colocar algo mais, um produto mais palpável, né? Porque hoje a gente trabalha o produto, trabalha no sentido de ajudar essas mulheres, mas ainda não no produto formado. E aí a gente solicitou a partir de editar o financiamento e está esperando para que possa colocar isso na rua e mais pessoas possam ser ajudadas nesse sentido. Isso tudo que você falou me lembrou um pouco da questão lá do... que você foi entrevistada lá no desculpe, no Somos Sinter, no podcast Somos Sinter, né? Por sinal, a gente recomenda que todo mundo aproveite e vá lá no podcast Somos Sinter e escute a sua entrevista, que está muito boa. Mas aí o que eu queria saber é, porque eu fiquei escutando ali e eu pensei, não, peraí, ela está pensando em questões de tecnologia relacionadas ao sistema prisional, aí você fala que, eu sou uma pessoa meio de humanas, meio de tecnologia. A pergunta é, o problema do sistema prisional no Brasil, será que não seria um problema basicamente de humanas? Como é que a tecnologia pode ajudar? Uma pergunta muito interessante essa. Inclusive, ela muito conversa com como eu comecei a pensar sobre isso, né? Porque, de fato, eu acho que o primeiro ponto a se pensar é que a tecnologia ela tem um berço. Eu acho que a Carla, eu estava ouvindo Carla hoje de novo, no que ela gravou aqui, ela tem um berço tecnológico muito no exterior, sobretudo nos Estados Unidos, né? E aí existe muito mais essa questão lá, porque, como eu disse também na última entrevista, que essa questão sobre o sistema prisional já vem sendo discutido, o superencarceramento, né? Ele já vem sendo discutido desde a década de 70 nos Estados Unidos. E aqui começa a discussão mais, eu acho que eu vou botar assim, mais forte, né? Quando vem a nova lei de políticas de drogas. E aí é uma coisa, entre aspas, recente, fecha aspas. Não é uma discussão tão enfática quanto a anterior. E aí, por mais que pareça essa questão, que pareça muito uma questão ser de humanas e tal, mas a gente tem visto que cada vez mais a tecnologia tem chegado no país a partir desse recorte também de vigilância, que é onde eu pontuo muito nas questões que eu pesquisei.
E aí eu acho que existe um peso dos dois lados. Talvez a tecnologia seja uma coisa, num contexto de tecnologia ou de exatas, né, seja uma coisa que ainda seja muito recente, bem recente mesmo, aqui no país, e a discussão seja muito no campo da sociologia, muito no campo maior, né, ampliada, mais ampliada, porque já é uma discussão um pouco mais antiga no campo de humanas, mas acho que a gente já precisa atentar em como isso tem chegado aqui, como isso está se conversando com as outras áreas, que também eu acho que é um ponto também para ser discutido em relação a desenvolvedores ou pessoas da área de tecnologia que às vezes querem andar apenas no contexto de só produzir e não pensar para quem está sendo produzido aquelas coisas que elas estão fazendo. Então, acho que cada vez mais a gente precisa estreitar essa relação entre exatas e sociologia, e exatas e as outras áreas, porque a gente está lidando com pessoas. E lidar com pessoas, seja qual for o produto que você for colocar na rua relacionado a pessoas, a gente precisa ter muito cuidado. E é por falta de cuidado que a gente tem problemas, por exemplo, com essa questão de aplicativos de entrega, de serviços de prestação de serviços, tipo Uber, essas coisas, a gente tem muita dificuldade com isso, muitos problemas, porque a gente só pensa na questão da produção, mas a gente não pensa na questão de como isso vai ser recebido em relação à sociedade, quais são ah, os efeitos que isso vai é, acontecer diretamente com essas pessoas. Então, é bem importante a gente estreitar esses laços e pensar cada vez mais no impacto que isso pode trazer quando a gente está tratando com pessoas. Não sei se eu respondi bem tua pergunta, porque eu lembro que tem alguma outra no finalzinho. Acabei Não, respondendo mais o processo de humanas. não, a pergunta é como é que a tecnologia pode ajudar, então? Você está falando dessa questão do capitalismo de vigilância, mas que, por exemplo, eu acompanho alguns podcasts da área de direito, né, que tem um podcast muito bom, Justificando. De vez em quando eles falam sobre esse tema, essa questão das drogas, né, que foi um grande erro lá no passado, em não definir uma quantidade exata de drogas para classificar em traficante e Sim, usuário, né? E que basicamente o que acaba é que é branco é usuário, preto é traficante, né? Então, por isso que vem a minha dúvida. Será que a tecnologia não é inútil? A pergunta é como que a tecnologia pode ser útil para melhorar a vida dessas pessoas que estão injustamente encarceradas? entendi. A gente pode pensar a partir do contexto de, por exemplo, aqui em Pernambuco, eu não sei se já está acontecendo, mas estava, depois que veio esse negócio de pandemia, os focos foram para outros lados. Mesmo que, embora esteja acontecendo algumas, algumas coisas por trás e estejam caminhando, mas o foco hoje em dia é pandemia, né? Mas na Bahia, antes de acontecer essas questões, já tinha se iniciado essa discussão justamente porque a gente já estava com grandes problemas nessa questão de análise facial, e a partir da análise facial você reconhecer pessoas que estão, sei lá, sendo procuradas pela justiça, vamos colocar dessa forma. Então, acho que a tecnologia nesse contexto, que é uma coisa que já acontecia nos Estados Unidos, não vou me lembrar agora o nome do software, que é um dos mais comuns quando a gente vai pensar nesse contexto, que ele fazia análises, e acho que é Compass o nome dele, e fazia análises, e aí as análises mostravam que pessoas negras tinham mais chances de reincidir, e, na verdade eram pessoas brancas que, de fato, eram pessoas que reincidiam mais, enfim. E aí eu acho que a tecnologia ela pode ajudar nesse contexto quando a gente formula coisas, formulam softwares que que melhora nessa questão de análise. Ao invés de a gente fazer análises de coisas que possam trazer esses vieses, a gente repensar como essas análises podem ser feitas, a gente repensar como esses equipamentos possam ser melhorados para que não aconteça esse tipo de erro. Acho que outra coisa que acontece muito também é a questão desse, quando você vai entrar nos presídios, acho que não em todos, mas tem aquela análise de raio-x também, e aí acaba que acontece muito erro nesse contexto. Então, acho que a tecnologia ela pode ajudar no sentido, primeiro nesse sentido, né, dessas coisas que são feitas para se manter a segurança, que elas possam ser melhor pensadas
E segundo, que é um dos pontos que eu abordo muito, que é a questão da ressocialização, a gente pensar em instrumentalizações que possam ajudar essas pessoas depois que elas saem do processo de ressocialização. Porque, de fato, possa ser que a gente pense que, como é um contexto que é muito jurídico e não conversa muito com a área de tecnologia, mas a gente hoje já tem essa questão do... Como é o nome das startups que conversa com jurídico e tecnologia? Esqueci agora. Tem algumas aqui no Recife já. Não vou me lembrar. Não vou... Lautex. Lautex. Que são startups que conversam direito e tecnologia. E aqui é também uma demanda muito recente, porque o país está começando agora, né, nesse processo de unir as áreas. E aí, nas Lautecs, a gente já tem muito trabalho sendo desenvolvido, muita inteligência artificial sendo colocada para análise de processos, para análise de várias coisas. Então, na maneira como isso está sendo desenvolvido, vai contar muito no processo, no resultado final, porque você pode fazer um software que faça uma análise e possa colocar uma pessoa num sistema carcerário que não merecia estar lá, ou não merecia passar tanto tempo lá, de acordo com as análises que são feitas, enfim. São inúmeros fatores. Eu acho que se a gente for pensar que as coisas trabalham de maneiras isoladas, talvez a gente só permaneça no erro. Mas eu acho que a tecnologia pode ajudar justamente para tentar fazer essas correções que a gente não estava conseguindo fazer, de, sei lá, agilizar a análise da quantidade de processos que tem de pessoas que já terminaram suas penas e hoje ainda continuam lá, porque precisa de uma mão de obra que possa fazer essa análise em tempo e a gente não tem pessoas suficientes para fazer esse tipo de mão de obra. Aí eu acho que a tecnologia poderia entrar aí para tentar fazer de alguma maneira uma análise que poderia facilitar isso. A questão também de fazer, tem uma lei para mulheres que têm crianças, que elas podem ficar, eu esqueci como é o nome do tipo de cárcere, que você fica em casa. E aí, essa lei, para fazer, precisa de ter pessoas para fazer análise de várias solicitações. De repente, a tecnologia poderia ajudar nesse sentido, de agilizar nessa questão dessas análises. Então, tem vários pontos que ela pode ajudar, assim, na facilidade, e não só apenas como é pensado hoje, que é encontrar pessoas e colocar pessoas dentro do sistema carcerário e aí a gente só expandir. Eu acho que o objetivo deveria ser diminuir a quantidade de presídios, mas a gente está trabalhando para que isso só aumente. E aí é um conjunto de coisas e a tecnologia está nesse conjunto de coisas que está trabalhando para aumentar a quantidade de pessoas lá dentro e não pensar no sentido contrário de o que fazer quando essas pessoas saírem ou então o que a gente pode fazer para evitar que essas pessoas cheguem lá. Certo. Então, Maria Cláudia, você faz a próxima pergunta? Sim, a gente também recebeu uma pergunta da Letícia Silva, que também foi nossa entrevistada. Ela pediu para você falar um pouco a respeito dos movimentos como Pai Ladies e Django Girls, se mudaram tua forma de ver o mundo, como que foi? E o que te move para esses movimentos, né, para realizar algumas outras atividades. Letícia é maravilhosa, gosto muito de Letícia. Admiro bastante o trabalho que ela faz na comunidade, muito necessário, inclusive. E agradeço pela pergunta. As comunidades têm... Eu sou muito grata, assim, às comunidades. Sempre que eu falo para pessoas que estão começando na área, eu sempre digo, encontre pessoas que você possa se ancorar, pessoas que você possa pedir ajuda, e eu acho que a comunidade tem esse papel muito importante. Pelo menos teve esse papel muito importante na minha vida, porque a área de tecnologia, a gente já sabe que a tecnologia é uma área muito, se você for fazer um comparativo enquanto pessoa negra, é uma área muito branca. Se for fazer um comparativo enquanto gênero, é uma área muito que é a sua grande maioria de homens. Então, você se vê sozinho nesse mundo, tentando enfrentar as barreiras que existem, se você for uma pessoa periférica, então você vai ter ainda mais dificuldades. Então, são várias coisinhas que vai fazer você, em algum momento da vida, pensar, ou aquilo não é para você, ou você não vai conseguir chegar onde as outras pessoas chegaram, e enfim, várias coisas. Então, as comunidades na minha vida têm um papel assim, bem, eu não diria fundamental, porque é eu acho que é uma parceria que existe entre
você e a sua força de continuar seguindo, independente das dificuldades. E aqui eu não estou colocando o contexto de meritocracia, estou dizendo a sua persistência naquilo. E o trabalho e o trabalho bem feito, né, que as comunidades fazem. Então, o Pai Ladies foi muito importante na minha vida. Eu conheci muita gente lá que me deu muita força, que me indicou vários caminhos. Foi lá que eu conheci Lidiane, que acabei chegando inspirada. Foi a partir de lá que eu conheci um monte de pessoas, Letícia, inclusive. Enfim, conheci muita gente, muita gente. Acho que na área de tecnologia, talvez não sei em todas as áreas, porque eu não posso falar das outras áreas, mas na área de tecnologia, conhecer pessoas é muito importante. E você nunca sabe o que você vai precisar e sempre tem alguém que pode estar te ajudando. Então, a comunidade, as comunidades de tecnologia, elas têm esse papel bem importante. E aí eu falo restringindo a comunidade Python, porque é uma comunidade por onde eu ando mais. A comunidade PyLadies, o Jungle Girls. Não sei as outras comunidades, não posso falar sobre as outras. Mas em relação à comunidade Python, é uma comunidade muito acolhedora, em relação até, inclusive, à diversidade, que é um ponto bem importante. Tem outra pergunta que eu esqueci, que Letícia fez junto com essa. A primeira... ela perguntou o que te move, né? Sim, o que me move. Enquanto pessoa negra, e a leitura que eu faço enquanto pessoa negra é que existe um compromisso em relação à minha ancestralidade. Então, eu sempre penso que eu estou aqui hoje porque pessoas vieram antes de mim e abriram caminhos para que eu chegasse aqui. Então, meu compromisso é que eu abra caminhos para que outras pessoas cheguem. Então, o que me move é justamente essa força de ajudar com que pessoas possam chegar mais adiante. Sobretudo pessoas que sejam de origens tipo a minha, de um bairro mais humilde, onde tem mais dificuldade para você ter acesso a esse tipo de coisa. O meu bairro não é um bairro relacionado à tecnologia e eu venho de uma família que não tem pessoas da área de tecnologia. Então, meio que investir nessa área, ou gostar nessa área, ou andar por essa área, era um caminho, entre aspas, solitário. E aí o que me move é mostrar para outras pessoas que, independente de todo o contexto que você está, você pode chegar lá com a ajuda de outras pessoas. De repente você vai ter um caminho muito maior que outros, você vai ter uma dificuldade muito maior que outros. Mas aí você precisa pensar que você não está sozinho. Então, eu me movo nesse sentido de que alguém vai vir lá atrás e vai, poxa, que massa, existe esse caminho aqui e, sei lá, talvez nem lembre do meu nome, tanto faz. Mas que existe esse caminho e eu posso seguir ele, porque o caminho existe. E a minha ideia é abrir o caminho. E aí, quem vai passar por esse caminho, se a pessoa vai saber que foi eu que abri o caminho, tanto faz. É mais um compromisso de que alguém abriu o caminho para mim um dia, e aí eu tenho que só continuar abrindo o caminho para que outras pessoas venham. Então, o que me move é muito esse contexto de entender a minha negritude e fazer dela a minha, a minha força de construir coisas que pense a partir disso, que pense nesse contexto de levar outras mulheres, mulheres negras e outras diversidades a chegar em onde elas quiserem. Quero que chegue na tecnologia porque eu vivo evangelizando todo mundo, mas se não for a tecnologia, for outros caminhos e que eu possa ajudar, então que seja. Mas que a minha motivação é essa, que outras pessoas possam chegar assim como eu tenho chegado. Maravilha. E a próxima pergunta veio da pessoa que indicou você aqui para o podcast, que foi a Dandara Souza, que foi nossa entrevistada também. E ela perguntou para você de onde você decidiu começar a programar, né? Como é que veio essa sua motivação, seu estímulo para escrever programas, né? A própria Dandara, ela própria, eu acho, pelo que ela aparenta no Twitter, ela adora programar, porque ela está sempre falando lá de Python. Ela adora Python e Calcinha Preta, né? Aquela banda. E não sei se está relacionado, mas ela perguntou também como é o seu projeto com mulheres detentas. O projeto tem a ver com programação? Então, primeiro, como você aprendeu a programar? E, segundo, como é que é seu projeto com detentas? Eu vou começar ao contrário, porque meio que eu já respondi esse daí do projeto,
que é desenvolvido lá no coletivo. E aí o produto em si, ele só vai ser desenvolvido quando a gente vê esse resultado do edital e tal. Mas, por enquanto, ele já existe, assim, de maneira não pontual. Ele já existe, pessoas já são atendidas nesse contexto. Como, em relação a programar. Quando eu comecei como eu disse, né, minha família não é uma família que tem pessoas da área de tecnologia. Não tem ninguém, eu sou a única. Por enquanto, espero que surjam novas pessoas. Minha irmã entrou na área, mas achou muito maluco e disse que não queria e foi para outros caminhos. E eu, logo no início, eu me lembro, assim, tipo, eu muito pequena, eu achava curioso o computador. Eu via computador em outros lugares, não tinha computador na minha casa. E aí eu achava curioso e eu queria aprender. Porque, não sei, só sei que eu queria aprender, eu queria ligar aquilo, eu queria ver o que era. E aí veio muito dessa curiosidade. Muito tempo depois, eu acho que, sei lá, eu deveria ter uns 12 anos ou 15, sei lá, muito tempo depois foi que eu vim ter um computador. E aí eu não tinha internet, só tinha um computador. E aí eu ficava mexendo, fui aprendendo. Acho que a minha curiosidade me ajudou nesse processo de querer real aprender o que era o Windows, essas coisas, esses negócios que a gente aprendia logo no início. Mas eu não sabia o que era o universo, eu não sabia nem que computação poderia ser um curso que fosse ok para mim. Sempre que eu fazia, por isso que eu digo que eu sou muito da área de humanas, porque eu sempre fui de ler, eu sempre fui de fazer todas essas coisas assim, que é muito relacionada a humanas. E aí, quando eu fazia teste vocacional na escola, não caía nada relacionado à computação. E eu sempre fui muito ruim nesse contexto de exatas, muito ruim. Depois eu percebi, anos depois, estudando para concurso no tempo da minha vida, eu percebi que o problema não era eu, que era as pessoas que me ensinaram. Mas aí eu nunca vi isso como uma profissão. E aí teve um caminho muito grande. Eu fui fazer curso profissionalizante e ainda sem pensar como profissão. Era só no contexto de que eu não queria mais pagar para ajeitar no meu computador, então fui aprender como era que ajeitava. Aí fiz esse curso e lá foi que eu fui conhecendo outras pessoas. Aí conheci um professor que era programador, mas até então era um negócio que não fazia sentido na minha cabeça. Aí depois desse curso eu fui fazer um curso técnico de redes. Aí nesse curso técnico foi que eu conheci outro professor que era programador e aí as coisas começaram a fazer mais sentido, porque ele me indicou o livro Use a Cabeça Java e a partir desse livro foi que eu fui vendo um outro mundo, conhecendo outro mundo. Aí eu fiz um outro curso técnico que me deu mais conhecimento, assim, banco de dados, algoritmo, esses negócios. E a partir daí foi que eu fui vendo, não, então existe eu consigo fazer isso aqui. Eu consigo, sei lá, cursar uma faculdade, uma universidade e fazer disso minha profissão, porque até então era só, sei lá, um hobby, alguma coisa legal, mas que para ganhar dinheiro, para ser a minha profissão, seria, sei lá, licenciatura, que é uma coisa muito comum aqui no meu bairro. Eu não conseguia visualizar outras coisas como profissão. Foi a partir daí que eu fui vendo. E aí, programação chegou na minha vida nesse curso técnico, porque tinha umas pessoas que estudavam comigo que programavam. Eu tive aula de PHP nesse curso, de web, HTML, CSS e tal. Foi onde eu tive mais contato, assim. E eu conheci outras pessoas que faziam essas coisas e tal. Eu aprendi a questão do algoritmo. E aí eu fazia as coisas, fazia, esse negócio é muito massa, eu achei isso aqui muito mais legal do que montar computador. Tem um tempo fazendo isso, montando e ajeitando meus computadores, aí eu, poxa, isso aqui é muito legal, posso fazer isso, e as coisas aparecem, não sei o quê, e pronto, fui caminhando por aí. Aí, quando eu fiz o curso de análise e desenvolvimento de sistema, que eu tive muito mais contato com programação, aí só fui indo. Aí, participando de comunidade, e entrava em projeto e criava coisa, e ia fazendo, você vai desenvolvendo pelo mundo. Pronto, aí foi quando eu vi que programação para mim era uma coisa ok. Sendo que existe aquele velho impostor ainda na vida da pessoa, e você não consegue se reconhecer como pessoa desenvolvedora. Então você vai aprendendo as coisas e nunca consegue dizer que você é uma desenvolvedora, porque você sempre olha para o vizinho e vê que o vizinho sabe B, C, você sabe A, e o vizinho sabe B, C, D, G, e você fica, bom, então não posso dizer ainda que eu sou desenvolvedora não, porque eu ainda preciso aprender isso e isso. Se você for, você vai terminar a vida e vai continuar nesse contexto de que nunca vão me dizer que eu sou uma desenvolvedora porque eu ainda preciso aprender muita coisa. Mas eu acho que essa questão de você se reafirmar nesse lugar, ainda que falte bastante conhecimento, mas você se afirmar nesse lugar, te ajuda a se fortalecer nisso. Por mais que seja uma besteira, ou talvez apareça que seja um ego, mas é uma força que dá a você para você se reconhecer enquanto capaz de estar e ocupar aquele espaço.
Aí, independente de qualquer coisa, eu diria para as meninas que estão aí no seu começo ou que quer seguir nesse caminho, quando estiver aprendendo as coisas, um professor sempre me dizia, mas Anne, você já é desenvolvedora, porque você consegue fazer isso aqui, você entende. Você pode ter dificuldade aqui e ali, mas todo mundo tem várias dificuldades. E eu não aceitava aquilo que ele dizia para mim. Hoje eu vejo que isso faz muito sentido. Então, eu diria para as meninas que, independente de um monte de coisa que você ainda precisa aprender, você vai aprender no caminho, mas você se entenda como uma pessoa participando daquele lugar, porque você consegue fazer alguma coisa. Isso é muito importante. Então, você acabou já respondendo uma das nossas perguntas características, Isso. que é justamente o que é que você diria para meninas e mulheres que queiram seguir carreira na computação. Então, é se entender que faz parte, se aceitar que faz parte, sim, que, na verdade, eu, como homem, posso dizer, né, que os meus colegas homens também, muitas vezes, eles não sabem tanto, mas eles aparentam saber, ou eles fazem mesmo aquela história lá do... o emprego tem 10 requisitos, ele satisfaz 2, mesmo assim ele está no currículo. Sim. Né? Isso acontece muito. E outra questão, então, como é o seu dia a dia hoje, Anne? Você passa mais tempo em frente ao computador, programando? Você coordena uma equipe? Passa muito tempo em reuniões? Hoje, por exemplo, a gente está em home office, né? Não sei como que está aí com você, deve ser a mesma coisa, daí acaba ficando muito mais tempo em frente ao computador, em reuniões, ou não? Conta para a gente um pouco do seu cotidiano. Hoje, no meu trabalho, o meu trabalho real oficial, né, de onde vêm os meus dólares, ou dinheiros, ou talquês, eu estou trabalhando localmente, já eu voltei a trabalhar localmente. Mas aí, como tem esse contexto de pandemia, a gente trabalha com pessoas que são consideradas de risco, que são gestantes, a gente está em ritmo de escala. Então, eu trabalho hoje, por exemplo, é dia de terça e quinta e quarta, são dias que eu não trabalho. Eu trabalho segunda, quinta e sexta. Mas lá onde eu trabalho, eu sou responsável, eu sou a segunda responsável depois da gerente. Se a gerente não está, eu tenho que fazer as coisas andarem por lá. Então, meio que no meu trabalho real oficial é assim. Mas eu tenho um monte de outras coisas que demandam de mim tempo e tal. E aí as reuniões que eu faço é mais de outros espaços que eu participo. E aqui eu vou dizer em primeira mão, porque vai ser lançado na semana que vem, então vocês têm notícias exclusivas, ou então vai ser lançado quando vocês colocarem no ar, que eu não sei quanto tempo vocês colocam, mas semana que vem vai ser lançado um laboratório de dados, que é de dados periféricos, que eu estou montando com um pessoal que é da periferia e tal. Nesse laboratório a gente pensa em produzir soluções, juntar o pessoal periférico, produzir soluções para ajudar na questão das políticas públicas da periferia, que ainda é uma questão que demanda muito e não tem um olhar. Então, semana que vem, a partir do dia 10, a gente já vai estar lançando na rede o Empodera Lab, e aí a gente tem muita reunião para organizar isso, para colocar no mundo. Também tem muita reunião do Inspirada, porque a gente tem vários projetos acontecendo ao mesmo tempo. E aí, além dos projetos internos do Inspirada, a gente tem as prestações de serviço, de construir sites, analisar dados, fazer várias coisas para o pessoal. E no Inspirada eu presto serviço enquanto front-end, então a gente está lá construindo coisas, aí tem reuniões de projeto, tem muita coisa. Então hoje eu passo bastante tempo com reunião, mais por conta dos projetos internos e externos, aliás, e das coisas que eu acabo me envolvendo e fazendo de maneira voluntária mesmo, porque eu acredito muito nas coisas e acredito, e sou muito a partir da ideia que Toni Morrison, como é que diz? Aquela palavra. Esqueci a palavra agora. Que é tipo você pegar uma frase e você fazer um contexto em relação àquela frase. Mas enfim, vou jogar a frase e vou dizer aqui. E a Toni Morrison, ela traz uma palavra que eu acho muito massa, uma frase que eu acho muito massa. Toni Morrison é uma autora negra, leiam Toni Morrison, vale a pena. E aí ela diz que se você não leu ainda uma coisa se você quer ler uma coisa e ela ainda não existe,
então vá lá e crie. Então eu levo muito isso para mim no meu contexto de tecnologia. Se eu quero muito uma coisa e ela ainda não existe, então eu vou lá e vou criar. Claro que a gente tem que ter muito cuidado nisso, né? Porque tem a questão de saúde mental, tem a questão de você ficar cheio de coisas para fazer, e tem a questão de, às vezes, você não ter tempo e tal. Mas eu acho que existem coisas que você consegue fazer. E às vezes você não consegue sozinho, então se junta com outras pessoas. Às vezes tem gente já fazendo, então se junta aquele povo que já está fazendo e vai dando a tua participação. Mas assim, que exista, sabe? Então, hoje meu dia a dia é muito cheio, mas nesse contexto de coisas externas. Tem um clube de leitura também aqui no meu bairro que eu ajudei a montar com as meninas, umas amigas que gostavam de ler, a gente vamos ler junto, pronto. Aí a gente começou assim, e depois o clube já está aí com um monte de gente de vários lugares somando, tem sido muito massa. Eu também tenho isso. Isso tudo soma com as coisas de o que me move, né? Eu também tenho muito isso que vem da frase de Emicida, da música Levante e Anda. Ele diz que nunca volte para sua quebrada de mãos e mentes vazias. Então eu tenho muito isso de que eu posso andar pelo mundo, posso contribuir com coisas fora daqui, mas que eu tenho um compromisso com o lugar onde me formou enquanto pessoa. O meu contexto emocional, o meu contexto de pessoa, tudo aquilo que esse lugar me deu, eu preciso retribuir a ele. Então, o clube de leitura é muito uma resposta para isso. Claro que tem um monte de outras coisas que eu penso em fazer, sendo que eu não tenho tempo, quem sabe, em algum momento da vida, mas esse meu dia a dia é muito voltado para as coisas. Eu acho que eu sou mais voluntária em coisas externas do que em coisas que eu faço do trabalho em si. Eu gosto do meu trabalho justamente porque eu tenho essa flexibilidade de produzir no trabalho e poder fazer outras coisas que eu gosto e acredito. Maravilha. E aí, como eu falei, você esteve lá no podcast Somos Cíntia, você falou lá bastante formação, né? Você fez 2 cursos técnicos, você fez um curso superior. Em que foi mesmo o curso superior que você fez, antes de fazer o curso em computação? O curso superior que eu fiz antes desse foi gastronomia. Eu nunca digo a ninguém, porque todo mundo faz. Você não cozinhou para mim, mas minha gente, o curso de gastronomia é um mundo. Não se atém apenas a cozinhar. Aí eu sempre fico calada, não diga a ninguém. Depois desse podcast, todo mundo vai dizer: vá para o Masterchef, garota. Pois eu já tive um aluno lá de engenharia de computação da UTFPR, que ele era formado em gastronomia, e ele resolveu. Eu não sei que pé que ele está agora, se ele terminou o curso, mas eu lembro, é porque os alunos passam por mim de engenharia de computação, passam por mim no primeiro período. Então, quando ele chegou no primeiro período, ele já era formado em gastronomia. Ele quis mudar para engenharia de computação. Mas eu não me lembro se você falou, mas se você não falou, é interessante repetir. Se você falou lá, é importante você repetir agora. Qual foi a centelha assim que disse, vou seguir carreira na computação ou melhor, por exemplo, porque você fez os cursos técnicos e, se não me engano, você falou alguma coisa assim, que você cansou de consertar os computadores do pessoal, aí você... eu acho de pagar para outras pessoas consertarem, né? Você queria consertar, você queria fazer. Mas aí você foi para essa gastronomia e depois, qual foi a centelha que disse, vou voltar para a computação? Pronto. Eu não enxergava a computação como uma área assim de estudo e de ganhar dinheiro, essas coisas assim. Eu enxerguei em gastronomia porque, como eu moro numa parte litorânea, então eu tinha opções. Ou essa opção de ser do serviço público, ou a opção de ser da licenciatura, né, professor. Aqui é muita gente professora e tal, o que é muito bom, né? É muito bom morar numa terra que tem professores. Ou essa área de trabalhar na praia, com alguns, sei lá, turismo, gastronomia, alguma dessas coisas. Então, aonde eu vivia, o que chegava para mim era essas informações. Você tem essas opções aqui. E aí eu tinha que escolher naquelas opções. Eu nunca enxergava como sei lá, fazer uma ciência da computação, que era o que tinha na época, uma engenharia da computação, primeiro por conta de exatas, que eu nunca me enxergava nisso, né? Dizia, eu vou morar no primeiro período, vou sair não. E segundo, porque eu não enxergava realmente computação como uma coisa que fosse profissão. E aí eu fui lá, né, fazer gastronomia e tal, e aí quando eu cheguei, não é um curso ruim, eu gosto muito do curso, até hoje eu uso as habilidades que eu aprendi no curso para outras coisas assim.
E aí, quando eu cheguei, acho que no segundo período, eu cheguei para minha mãe e disse, eu acho que eu quero seguir na área de tecnologia, eu acho que eu quero fazer alguma coisa nisso. Acho que é isso mesmo, porque eu sentia aquela vontade, eu sentia aquele desejo de aprender coisas, mas como eu disse, né? Para mim era como se fosse apenas um hobby, não fosse nada mais do que isso. Mas no segundo período eu comecei a ver que não, acho que é isso mesmo, acho que eu tenho que ir por esse caminho. Comecei a ver melhor, comecei a ler mais, e aí eu já comecei a ter acesso mais à internet. Na verdade, a ter acesso mais não, né? A ter acesso à internet, porque a internet chegou no meu bairro quando o resto do mundo já tem internet. Então, enfim, bem atrasado. Aí era que dificultava ainda mais a minha aproximação de ter conhecimento com as coisas. E aí eu comecei a ler coisas sobre isso, fui vendo que existem pessoas próximas a mim, próximas assim, pelo município que fazia isso, fui vendo que a coisa não era tão distante de mim. E aí minha mãe fez, não, você já começou esse daí, então você vai terminar. E depois que terminar, você resolve o que é que você quer fazer da sua vida. Mas você começou, você vai terminar esse. Aí eu fui o quê? Terminei o curso. E aí quando eu terminei o curso, eu fiz, pronto, agora eu posso fazer o que eu quero. Aí foi quando surgiu as oportunidades de fazer cursos técnicos. Eu comecei pelo curso técnico, fui gostando, fui caminhando. Mas foi muito assim, esse caminho do tamanho do universo para poder chegar aonde eu tô hoje. Maravilha. E você falou também lá do Somos Cíntia sobre a questão do... Teve um professor que te estimulou bastante na programação. E você falou também, eu queria que você resumisse um pouco quais foram todas as dificuldades, quer dizer, todas, não dá tempo, a gente passa por muitas dificuldades, mas quantas dificuldades, quais foram as dificuldades mais difíceis, as dificuldades mais difíceis é meio redundante, né? Que você teve que superar para chegar onde você chegou, porque a gente sabe que não é fácil para ninguém e às vezes, principalmente para quem mora num lugar, você falou que você mora num lugar assim, meio paradisíaco, né? Aí perto de Porto de Galinhas, né? Bem Mas, por ali. Bem por ali. Mas, por outro lado, não é perto da capital, né? Que a grande capital aí é Recife. Então, você já tinha o problema do deslocamento, já tinha esse problema. Que outras dificuldades você enfrentou na escola ou no trabalho, por ser mulher ou não, ou por ser mulher negra? Márcia, legal essa pergunta. Tinha essa dificuldade, né, da distância, porque hoje no município a gente tem ônibus que leva para todos os cursos, para todas as faculdades, ele só falta botar você parar dentro da universidade, porque assim, super fácil. Mas na época que eu comecei não tinha. Então, tinha dificuldade financeira, porque você precisa pagar passagem todos os dias para ir e voltar e tal. Aí tinha dificuldade financeira, tinha essa questão também de da distância, né? Que dista mais ou menos umas 2, 3 horas daqui para os lugares, porque tudo que da área de tecnologia só tem no grande centro, que é no Recife. Tem um Porto Digital, que é um porto bastante aquecido na área de tecnologia, e as faculdades e todas as coisas. Então, tinha essa distância e eu passava mais tempo me deslocando do que na própria aula. E por mais que isso pareça, nossa, isso não conta muito, mas isso conta bastante, porque você se desgasta mentalmente. Dias de chuva, Recife é péssimo, péssimo, péssimo. Então, assim, eu demorava muito mais tempo. Enfim, enquanto mulher, as dificuldades que eu tive já foi mais no contexto do segundo curso técnico, assim, porque tinha muito mais aquele contexto, né? Mais homens e tal. E aí, meio que as pessoas enxergam em você não uma pessoa para desenvolver, mas uma pessoa para fazer, sei lá, o relatório, para fazer qualquer outra coisa, né? Dentro do trabalho em grupo. E eu tinha dificuldade com isso, tinha dificuldade de dizer, minha gente, eu acho que é esse caminho, e ninguém me ouvia, outro cara ir lá e dizer que é o caminho, aquelas coisas bem, bem corriqueiras. Enquanto pessoa negra, eu acho que nos cursos eu nunca tive tanta dificuldade assim, nos cursos em si. Eu já tive mais dificuldades porque sou uma pessoa que falo muito em vários lugares sobre as coisas que eu acredito, e principalmente em comunidades, porque comunidades me deu muita coisa, e aí eu penso que é muita retribuição poder ir lá e compartilhar coisas que eu aprendi na vida.
E aí, enquanto pessoa negra, as dificuldades que eu tive foi mais falando em alguns espaços. Mas quando eu falo hoje, ainda tenho dificuldade com o entendimento das pessoas nessa questão de tecnologia e sistema prisional, porque o sistema prisional é um assunto bastante sensível à sociedade. Então, as pessoas ainda têm alguns estigmas e algumas coisas que não são bem desenvolvidas, e aí acaba pontuando de maneira com toda essa carga, né, que as pessoas têm quando escutam o que eu tenho para falar. Quando eu falo nesse contexto, né, que existe ainda uma grande dificuldade. Eu lembro que uma vez eu estava falando num lugar, e aí eu falando que ainda existe essa dificuldade de mulheres nos espaços, etc. E eu lembro que um homem disse que a gente deveria criar espaços para as mulheres serem ouvidas, porque a gente fica falando, mas a gente não faz nada, coisas desse tipo assim, bem bizarro, que você acha que o povo parou de ouvir. E aí, quando ele terminou de falar, eu fiz, então, existe um monte, eu poderia listar aqui 500 milhões de comunidades que existem de mulher. Agora, você não sabe, porque isso é um assunto que não interessa a você. Se interessa, se você procurar, vai saber. Então, é meio que esse contexto, sabe? Às vezes as pessoas exigem da mulher 2 vezes mais aquilo que um homem faz, sei lá, como bem você falou, o homem às vezes não sabe nem fazer e diz lá, não, eu faço. E reafirma aquilo com a convicção que a gente ainda se sente naquilo existe até uma pesquisa relacionada a isso, de que diz que as mulheres elas não conseguem se reafirmar numa coisa que elas consideram que não tem domínio. E aí o homem é diferente, independente de ter domínio nele, tá lá dizendo, não, eu consigo fazer isso aqui. E a gente ainda tem essa dificuldade. Então, acho que a minha problemática enquanto pessoa negra veio mais quando eu comecei a falar em espaços diferentes daquele que eu estava mais na minha zona de conforto, né? Que eram as comunidades que eu participo mais. Acho que é isso. Acho que a dificuldade de ser entendida como uma pessoa tão boa quanto. Eu acho que uma coisa também que pesa muito é essa questão de. Eu tenho a graduação, comecei a especialização, aqui a gente chama pós-graduação, mas eu acho que por aí é especialização, que é o grau depois da graduação e antes do mestrado. E aí eu comecei a especialização e eu tenho a vontade de continuar andando nessa questão da linha acadêmica para fortalecer as coisas que eu falo, porque eu ainda tenho essas dificuldades de não ser levado em consideração aquilo que eu falo, de ser invalidado só porque no máximo eu tenho só uma graduação e aquela coisa toda, todo aquele estereótipo que existe em cima. Eu acho que isso também é um ponto de dificuldade que eu tenho às vezes quando eu estou tratando de determinados assuntos. Mas seria isso, basicamente. Eu só queria, antes da Maria Cláudia fazer a próxima pergunta, fazer uma complementação, porque eu sou da área de engenharia de software e, assim, vários nomes muito importantes na engenharia de software sequer têm graduação até algum. Verdade. Então, eu acho isso um tremendo preconceito você discriminar alguém porque não tem uma pós-graduação na área. Mas a gente entende o que acontece, né? Então, Maria Cláudia. Até porque, né, não é só o diploma, né? Todo conhecimento que traz, toda essa sua bagagem, experiência, é muito importante na hora de falar a respeito do assunto, né? Bom, eu acho que nas questões também que você foi respondendo, você acabou falando dos grupos, né, que você participa, de mulheres na computação. Só queria que você falasse um pouco mais a respeito do seu novo projeto, então, Empodera Dados, né? Empodera Lab. Empodera Lab. Qual vai ser, qual é o objetivo, assim, quem são as pessoas que estão trabalhando com você? Vocês vão fazer algumas oficinas, cursos para o pessoal da periferia? Como que é? Pronto, o Empodera Lab, ele, como o próprio nome, né? Empodera, ele trabalha muito a questão do todo poder ao povo.
E aí, hoje, a gente está nesse contexto de dados abertos, né? A gente tem muita coisa aí de dados abertos, dados públicos, que às vezes as pessoas não conseguem ter acesso. Às vezes a gente acha que um portal da transparência é super facilitado para todo mundo acessar, mas tem gente que não sabe manusear aquilo ali. Então, um compromisso que a gente traz nesse Empodera Lab é essa questão do empoderamento, porque muita gente pode dizer, porque pode ter o que é muito comum, né? Esse conceito errôneo de empoderamento, que é uma pessoa se reafirmar como alguém que consegue. E empoderamento, ele tem muito mais a ver com você se entender num contexto e levar outras pessoas a se entenderem também do que uma coisa mais individual, relacionada a um indivíduo só. E aí, indivíduo só, ficou bem redundante. E aí, o objetivo da gente é mostrar que o povo consegue, o povo unido e entendendo sobre as questões, né? Porque a gente entende que informação hoje é uma arma, então a gente quer munir essas pessoas das informações que são delas, porque informações públicas são do povo, né? E aí o objetivo da gente é pegar essas informações, é analisar, é mostrar, olha, na sua rua não tem água, porque o deputado que você votou, o vereador que você votou, fulano que votou, não sei quem, disse que ia botar tanto de dinheiro para encanar essa rua e ele gastou esse dinheiro aqui. Eu estou mostrando a você, porque tem isso aqui, ó. Você pode ir aqui, pode analisar e etc. Então a gente quer pegar esses dados, quer trazer para esse povo e mostrar que eles podem fazer essa análise, podem reivindicar, pode vir. Então isso vai vir através de várias coisas, através de formação. A gente tem um curso que é chamado Política para Quê? É um curso que já foi aplicado antes do Empoderar existir, que é uma das pessoas, lá a gente trabalha somos 4 pessoas, né? Eu que fico com a área de dados, eu tenho um menino que fica com a área de design e tem 2 pessoas que é da área de direito. E aí, uma dessas pessoas, que é a Lídia, ela formou esse curso e aí aplicou em um outro coletivo que ela trabalha, numa periferia enorme, que tem aqui no Recife, chamada Ibura. E aí, a gente pensa em, dentro do Empodera Lab, a gente também aplicar o Política para Quê? Que é um curso voltado a você entender todo o contexto de política, tudo relacionado à política, como votar, o que é Estado, todas essas questões. A gente pensa em também fazer mapeamentos, a gente tem um monte de coisa para fazer. Já tem produto que vai sair, já a gente está lançando na rua, porque tem coisas que a gente já está começando a desenvolver, sendo que a gente não está lançado ainda. A gente está nessa correria de lançar, já para ir jogando produtos também que a gente já está desenvolvendo antes. Mas, resumindo, o Empodera Lab ele vem muito nessa questão de mostrar ao povo e não é porque você mora nesse lugar e as pessoas acham que vocês não têm conhecimento que vocês devem permanecer nesse pensamento. Não, vocês têm conhecimento sim. Vocês podem sim mudar a realidade do seu local e a gente vai mostrar como é que faz. E aí é uma parceria muito da área periférica com a gente, que também nós 4 somos de periferia, então é muito trabalho conjunto e muito também naquele sentido do que eu falei antes de Emicida, de que nunca volte para sua quebrada de movimento vazio. Então a gente está voltando e trazendo esse povo para dizer, ó, a gente foi lá, aprendeu, está voltando e está retribuindo para vocês e vamos juntos fazer essa mudança. Então é muito por esse caminho, assim, de promover uma mudança na periferia e mostrar que o povo periférico não é o povo que dizem que eles são. É um povo que não tem conhecimento, que é um povo alheio, que é um povo que é sofrido. Existe em si o sofrimento, mas é um sofrimento que é colocado em cima desse povo, que isso pode mudar. E a gente está chamando esse povo para vamos reivindicar e vamos mudar isso aqui, e existe um caminho. E a gente vai mostrar a vocês o caminho e vamos fazer isso junto. É bem nesse contexto. Muito legal. Muito bom. E eu acho que agora é aquela pergunta das indicações, né? Que, Anicele, será que existe algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, música, né? Você falou já várias vezes do Emicida, estilo musical. Você falou lá no Somos Cinta também que você toca instrumento. O que é que você quer indicar para as nossas e nossos ouvintes? Que não precisa ser necessariamente algo de computação, pode ser em qualquer... Principalmente você que é uma pessoa tão vinculada às ciências humanas. O que é que você quer indicar para os nossos ouvintes?
como tu bem falou, indiquei Emicida aí, então, Emicida, sou muito fã de Emicida, eu acho que Emicida consegue fazer o que o hip hop em si, não só Emicida, o hip hop em si consegue fazer o que muitas outros gêneros musicais não conseguem, que é dar esse espaço para que a periferia fale e mostrar com clareza o que é a luta do povo negro há anos. E Emicida faz isso bastante, tem outros cantores que eu poderia citar aqui, mas eu vou citar hoje Emicida. Livro, eu vou citar um que está sendo o meu livro de cabeceira desde a época que ele foi lançado, que é Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais, Olhares Afrodiaspóricos, que é o livro do Tarcísio Silva, que a gente trabalhou lá no Inspirada. E ele é um livro que você consegue baixar e consegue ler já no processo de democratização do acesso, né? Porque a gente sabe que, por mais que seja legal ler, mas ainda é uma área que é um pouco cara e tem todos os seus motivos, né, de ser caro. Mas para algumas pessoas, R$ 30 é um valor barato, para outras é um valor que vai fazer bastante falta. Então esse livro ele tem distribuição gratuita, mas ele também como é que diz? Ele também tem um valor bem simbólico assim para quem pode pagar. E vale o investimento, porque é um livro bastante completo e traz questões bastante interessantes e bastante importantes para ser pensada. E traz muito esse contexto, né, de sociologia, de humanas com exatas. É um livro muito bom, conversa muito com as coisas que eu penso, até porque ele é muito do recorte de negritude. Então, eu indico muito o livro do Tarcísio. Filme, eu queria indicar um filme, que é um filme que eu assisti recentemente. O nome dele é Rafiki, e é um filme que fala, já somando com o mês da visibilidade lésbica, né, que é o mês de agosto. Então, é um filme que vai trazer muito esse contexto, vai trazer muitas pautas para ser pensadas. Eu acho que vale muito a pena. Rafiki é um filme queniano, e eu acho que a gente precisa valorizar a África da maneira certa. A gente faz isso ainda de maneira muito errada, de maneira muito estereotipada. Olha para a África como um lugar que, meu Deus, todo mundo está passando fome, eu preciso ir lá ajudar, e não é bem assim. Se a gente olhasse para a África como o centro do mundo, muita coisa já teria mudado. E aí a dica que eu dou é: olhe como a África está lidando com a pandemia. Acho que tem muito que ensinar a outros países que se considera como país de primeiro mundo ou países que têm o que ensinar a outros lugares. E aí eu indico esse filme, Rafiki, o nome dele, para ser assistido e para refletir, tanto em relação ao mês da visibilidade em lésbica, quanto a outras inúmeras questões que lá é abordado. Muito bom. E eu acho que é isso. Eu indico esse filme, eu indico o Emicida para ser ouvido, né, e estudado, né? E o livro do Tarcísio. Acho que são 3 coisas que faz um combo muito bom para a gente já refletir, passar um tempão aí refletindo sobre tudo que eu falei aqui, sobre outras coisas que de repente não consegui ser abordado, mas que vai despertar no seu contexto de vida aí. Maravilha. Até o livro do Tarcísio, ele foi indicado pela Andresa Rocha, no nosso episódio já. Andresa é maravilhosa. Uns 2 meses ela indicou, acho que ainda não tinha, quando ela indicou, ainda não tinha começado a série de lives lá do Clube de Leitura, inspirada na computação. A gente vai deixar o link na descrição, né? E quem quiser entender por que vocês começaram o Clube de Leitura, eu acho que na primeira live vocês explicam a questão. Isso. Que você particularmente gosta muito de clubes de leitura, né? E você resolveu fazer com esse livro, né? E esse livro ele tem prefácio do Emicida também, né? Isso. Então, e se não me engano, nessa série de lives, vocês chegaram a entrevistar alguns dos autores dos capítulos, não foi isso? Sim, a gente entrevistou bastante gente. Foram 13 pessoas entrevistadas. E eu não vou conseguir me lembrar agora quantos autores a gente entrevistou do livro, mas a gente entrevistou, sim, alguns autores. Inclusive, eu até diria você seguir ali nas redes, as pessoas, né, os autores que você conseguir encontrar, você seguir nas redes sociais, porque vale muito a pena. Muito conteúdo extra que você vai tendo, para além do livro, os trabalhos que eles fazem, onde eles atuam, essas coisas. É muito bom mesmo. Então, fica aí também outra dica. Certo. Então... E como você falou mesmo, né, algumas questões que a gente pode não ter abordado aqui, com certeza
não abordamos, né? Você podia falar de algo que você gostaria de falar para a gente finalizar, né? Ou quase finalizar. Eu acho que uma questão que a gente não abordou muito, mas que eu acho bem importante a gente começar a pensar assim, veio até a partir de uma reflexão, não vou me lembrar agora, mas acho que foi uma reflexão que a gente estava fazendo até eu acho que foi Nina da Hora, uma reflexão que a gente estava fazendo em uma das lives lá, que é o recorte de raça que a gente não faz nessa questão da pandemia, o recorte racial. E esses dados que a gente tem pego de maneira geral, né? Os dados que a gente pega de maneira geral, que a gente não faz esse recorte racial. Então, acho que a gente pensar um pouquinho sobre como a gente está analisando esses dados, os dados que a gente pega de todos os espaços. Como é que a gente está analisando esses dados, o que é que a gente está dando de respostas para as coisas que a gente está olhando e quem são as pessoas que estão sendo atingidas. Eu acho que a gente até falou um pouco sobre isso, a gente só não abordou muito a questão de raça nesse contexto. E aí eu estou abordando porque é uma das coisas que eu sempre olho. Todas as coisas que eu vou fazer, eu vou produzir, eu sempre olho o contexto de raça, que é importantíssimo, sobretudo num país que a gente vive, que é um país totalmente racista, por mais que algumas pessoas levantem a bandeira e digam que não é, mas é um país racista. E aí, o racismo faz parte da construção desse país, né? Então a gente não tem como passar em qualquer coisa, em qualquer setor, em qualquer área desse país que não tenha a marca do racismo lá registrada e se fazendo presente. Então, acho que a gente pensar a área de tecnologia a partir desse viés de raça também é importantíssimo, diria nem importante, assim, fundamental, porque muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo e a gente acaba só reproduzindo. Isso até me lembra até do contexto do Empodera Lab, que o Empodera Lab também nasce a partir disso da gente produzir a nossa própria tecnologia. Carla falou até sobre isso, sobre a gente estar exportando muita coisa que dá certo nos Estados Unidos, por exemplo, entre aspas, né? E aí, cada lugar tem sua realidade. E aí a gente pega uma coisa que acontece lá, ou a gente traz de fora uma tecnologia que vai aplicar aqui e não é a mesma realidade. Então, a gente pensar ao que é que a gente está exportando e se não seria mais interessante. Tem um capítulo do livro que eu não vou me lembrar agora, mas é o capítulo que Nina participou. A gente pensar sobre a gente produzir nossa própria tecnologia, tanto a gente quanto pessoas brasileiras, a partir de raça, o que é que a gente está produzindo para esse país enquanto tecnologia e enquanto pessoas no recorte racial, né, esse compromisso que a gente tem, o que é que a gente está produzindo nesse mundo, colocando aí, né, nesse país que tá limitando as pessoas de recorte racial de fazerem parte do todo. Então, são coisas que a gente não abordou aqui direito, porque meio que também não dava tempo. A gente tem que sair pontuando, só pincelando as coisas. Mas as indicações que eu dei, os podcasts que já vieram antes, que eu estava ouvindo, também trabalharam muito bem isso. Então, é meio que pontos assim para refletir e ler algumas coisas a mais e ir caminhando. Maravilha. Muito importante essa fala. Você falou da Nina, a Nina da Hora, né? Ela tem até um podcast também, né? O Ogunhê. Ogunhê, maravilhoso. Que ela destaca a importância de cientistas africanos. E aí eu queria saber onde é que as pessoas podem saber mais sobre você. Eu lembro que você tem eu achei um perfil no LinkedIn seu, tem o Twitter, que é @shuri_Anne, né? Tem mais algum site seu? Não, o site eu fico devendo o site toda vez. Todos os lugares, todo mundo tem um site, eu fico devendo esse site, meu Deus, minha gente. Mas tem o Instagram, tem o Facebook, que é Anicele Santos, mesmo nome. Tem o LinkedIn, sendo que eu tenho que atualizar as coisas do LinkedIn. Aí meio que você consegue me ver de maneira geral, mas eu tenho muita dificuldade de atualizar lá, mas vou atualizar em algum momento. E tem o Twitter, onde eu sou mais ativa. Só que lá eu não coloco, raramente eu coloco coisas sobre áreas que estudo, essas coisas. Eu uso o LinkedIn ou o Twitter mais para desabafar. Então, se você quiser realmente me conhecer, é só participar das comunidades, tipo Pai Ladies, essas comunidades assim, que são lugares onde eu tô e contribuo, faço alguma coisa. O Inspirada, seguir o Inspirada, é lugares onde eu realmente participo mais, eu contribuo com alguma coisa, porque nas minhas redes sociais boto pouca coisa e pouquíssima coisa mesmo.
Você vai olhar meu Instagram só tem os livros que eu leio, não tem nada sobre mim. Aí, mas é isso. Se você quiser conversar, me chame por lá. Sou super acessível, até porque eu não sou uma pessoa famosa, então eu adoro trocar uma ideia. Se você quiser, é só chamar por lá e a gente troca uma ideia. Mas é bem isso. E fico aí devendo o site de novo, mais uma vez. Certo. Agora que você falou, né, que eu não sou uma pessoa famosa, mas acredito que você já inspira muitas pessoas, Anne. E aí eu lembrei de perguntar também, quem te inspira? Mulher negra, que te inspire para você fazer o que você faz, para você chegar onde você está chegando? Minha maior inspiração é a minha mãe. É a pessoa que eu olho assim e vejo todas as coisas, todas as dificuldades que ela teve. E aí ela conseguiu chegar na especialização. Então eu olho para tudo isso, para todo o esforço que ela teve para tanto estudar quanto para oferecer estudos a gente e penso que, abre aspas, não faço mais do que minha obrigação, fecha aspas, em me esforçar e seguir o caminho. Então minha maior inspiração real, oficial, é a minha mãe. Mas existem outras pessoas que você vai andando no meio do caminho e vai enxergando. Pessoas que você faz, poxa, eu acho que queria muito conseguir chegar num tanto de conhecimento que essa pessoa tem, assim, eu ser 10% como essa pessoa é. E aqui eu vou citar algumas pessoas assim pontuais que eu já disse a essas pessoas que elas são inspiração para mim e vou com certeza esquecer de muitas outras. Mas eu vou citar aqui porque acho que eu for lembrando. Mas de maneira geral tem muita gente. Nina, eu digo direto a Nina. Muito massa ter conhecido ela nessa vida. Nina. Tem Monique Evelyn. Monique Evelyn é uma pessoa que é meio da área de tecnologia, meio da comunicação, enfim. Mas é uma pessoa que me inspira bastante, eu admiro bastante todo o trabalho que ela faz. Ela está sempre criando coisas, ela está sempre interagindo para saber o que, que seria interessante ter criado, o que é interessante produzir e tal. Então, eu gosto muito dessa conversa que ela sempre procura ter no Twitter. Meu Deus. Lembrei. Vilma Reis. Vilma Reis é uma mulher que ela é uma ativista. E aí possa ser que algumas pessoas não conheçam porque já é de uma outra área. Mas é uma mulher assim que eu escuto e faço. Eu tenho que me levantar. Eu estou cansada, mas eu tenho que me levantar e fazer alguma coisa. Porque a fala dessa mulher, ela me dá força para fazer várias coisas, para continuar seguindo. Então, assim, Vilma Reis é uma pessoa que todo mundo deveria um dia na vida ouvir o que ela tem para falar, porque é sensacional. Assim, ela tem uma força na fala dela que me emociona muito, me traz muita força também para continuar seguindo. Então, são três pessoas assim que eu costumo sempre estar em contato de olhar e tal. Mas fora isso, o meu Twitter é repleto de pessoas que eu admiro. Então, estou sempre lendo, estou sempre em contato, que é uma coisa que eu diria até como dica. Sempre siga as pessoas que você admira, tente pelo menos uma vez na vida dizer a ela o quão importante foi. Por exemplo, você falando de Andresa, que passou em um dos podcasts aqui, e eu assisti, a primeira vez que eu assisti, que eu conheci assim, a Andresa, foi numa palestra que ela deu na Python Brasil em 2018. E foi uma palestra tão bonita, que eu fiquei bastante emocionada. Quando terminou a palestra, eu fui lá e disse a ela o quão importante tinha sido essa palestra na minha vida. Eu acho que é muito importante você dizer, se você tiver a oportunidade, dizer às pessoas o quão importante é aquilo o quão importante foi aquilo para o impacto que teve na sua vida. Porque às vezes você só está lá dizendo as coisas e acha que o povo tá nem aí, mas às vezes uma pessoa é tocada por aquilo. Então, eu costumo sempre, quando eu tenho a oportunidade, de dizer, foi muito massa o que tu fez, mudou bastante minha visão, minha vida e tal. Então, a Andresa é uma das pessoas também que eu admiro bastante. Sigo ela no Twitter. Sempre que dá, eu troco uma ideia com ela, sei lá, seja num post que ela colocou e me fez refletir, enfim. Mas eu sigo muita gente negra, principalmente no Twitter. E aqui eu não estou dizendo que só pessoas negras, mas eu sigo muita gente negra, assim. Conversa com as coisas que eu acredito. E aí eu tento sempre estar olhando para essas pessoas e refletindo a partir da minha vivência, né? Porque a gente tem que ter também aquele limite de não comparação.
mas sempre olhar e se inspirar, mais num ponto de inspiração mesmo, para continuar seguindo. Muito bom. Então, eu acho que... É que cortou um pouco quando você estava falando, eu acho que era Vilma... Nina da Hora, Vilma Nina Reis. da Hora, Vilma Reis. Foram duas só, então. Mais uma. Eu disse Nina da Hora, Vilma Reis e Monique Evelyn. Isso, a Monique Evelyn. Então, cortou um pouquinho quando você estava falando da Vilma Nunes, mas acho que vai dar para entender. Vilma Reis, né? Isso, Vilma Reis. Gente, apesar de essa gravação aqui estar sendo uma live, experimentalmente a gente está fazendo a gravação live no YouTube, né? Tem a Débora Azevedo aqui, que já mandou 2 mensagens dizendo que está... Meu Deus, Débora maravilhosa! Rainha do Pai Ladies. E ela disse também que os livros que tu lê falam muito sobre tu. Então... que legal, nós temos alguém, então, nos assistindo. Certo? E aí você já falou quem te inspira, e a gente tem a pergunta se você quer agradecer, mandar um abraço para alguém. Eu quero. Primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite. Sempre que me convidam para alguma coisa, eu fico pensando, meu Deus, o que é que eu vou dizer ali? Aí eu estava conversando com o Dandara, a menina, o que é que eu vou falar? Não tenho nada para falar. Você vai falar assim, não sei o quê, você tem muita coisa para contribuir, não sei o quê. E eu sempre tenho esse pensamento de que, não tenho, as coisas que eu faço são o que eu acredito, e acho que, eu não vou dizer que não faz mais do que a minha obrigação, mas, tipo, são coisas assim que para mim é o que eu acredito, e só tô indo, sabe? Não espero muita coisa em relação a isso. Mas eu quero agradecer a vocês pelo convite de estar aqui, que passou muita gente muito fera, que eu admiro pra caramba, assim, e estar no meio desse povo é uma responsabilidade enorme. Quero agradecer a quem me indicou, acho que foi Dandara quem me indicou, não sei. Foi Dandara. Pronto. Eu quero agradecer, Dandara é uma pessoa bem especial, assim, conheci Dandara em 2018 no curso de análise de dados, e é bem significativo, porque foi ali que eu comecei a pensar em dados, em análise, essas coisas que o Pai Ladies Paraíba fez. E eu fui lá, saí daqui de Pernambuco para Paraíba, que nem é longe, é bem pertinho, de verdade, não é nem piada, é realmente bem pertinho, então eu pensei, então vou. Então eu quero agradecer a Dandara e dizer a ela que ela é super importante assim na minha vida, tanto na trajetória tecnológica quanto na trajetória pessoal mesmo. Ela é bem significativa, assim, então quero agradecer isso. Débora tá aí, quero mandar um beijo para Débora, porque eu gosto muito de Débora. Débora é uma pessoa assim que não fosse ela se juntando com algumas pessoas lá em 2014, talvez o Pai Ladies não tivesse chegado por aqui da maneira e se instituído da maneira que ficou. Então, eu agradeço muito a ela por ter pensado naquele momento e trazer o Pai Ladies e nem imaginar que tantas pessoas seriam impactadas. O Pai Ladies é uma das comunidades que é assim, importantíssimas na minha vida, e que eu até já tive a oportunidade de dizer isso a ela, do quanto foi importante e significativo isso. E que é bem assim, muito massa. Às vezes a gente faz coisas e não pensa o quão impacto vai trazer na vida das pessoas, e de repente se torna no que se tornou. Então, sou muito grata pela existência do Pai Ladies, pela existência de Débora e por tudo que ela faz pela comunidade. Maravilhosa. Eu acho que é isso. Para as meninas do Inspirada, a gente produz um monte de coisa doida lá e as coisas vão dando certo, e que bom que vai dando certo, porque é bem isso mesmo, a gente não tem que ficar pensando que no dia X a gente vai fazer, a gente só tem que ir lá e fazer, e no meio do caminho a gente vai modelando, e é isso, e a coisa vai dar certo, e é isso. Então, um abraço forte, e assim, as meninas do Inspirada, que todo mundo se segura na mão e vai indo, e vai fazendo as coisas acontecerem, e é isso. Muito bom ouvir você, né, e diria que a sua fala é bem forte, né, e você consegue passar para a gente também uma força de vontade de fazer, de mudar, né, o que está em volta de você, e também o que pode estar mais longe, mas que você conseguir atingir, certo? E daí eu acabei anotando aqui algumas frases que você disse, né? Você disse assim: você precisa pensar que não está sozinha,
Você precisa abrir o caminho para os outros e entender, aí você falando de você, né, entender a minha negritude. E eu achei tudo isso muito, muito forte, poderoso, né, quando você fala. E é a verdade, né? A gente tem que procurar se entender, né? E vejo que você está nesse caminho, para abrir o caminho para os outros, né? E trabalhando em comunidade, com parcerias, sabendo que não está sozinha. Então, eu digo que gostei muito de te conhecer, de te ouvir. Que bom. Foi muito bom. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado novamente, Anne. Só explicando um pouco assim, a ideia desse podcast é mostrar diferentes carreiras na computação, né? E até algumas, por exemplo, a Andresa, ela é uma pessoa que ela está na computação, mas ela é uma pessoa de recursos humanos, então Isso. procura os mais diferentes perfis. Então, quem estiver escutando, a gente até colocou um formulário agora para as pessoas darem sugestões. A gente recebeu sugestões maravilhosas, porque a gente quer ter uma ampla abrangência de áreas, de diferentes tipos de perfis de pessoas. A gente vai entrevistar gente que... A gente quer entrevistar gente que mora no exterior, que mora no Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, desenvolvedoras, não desenvolvedoras, redes. Então, a próxima entrevista que vai ser divulgada vai ser hoje a gente está falando é 4 de agosto, né, para quem não está assistindo ao vivo, e essa semana ainda deve ser divulgada a entrevista com a Daniele Monteiro, que trabalha numa área que... Maravilhosa! Trabalha com banco de dados, né? Você não vê muita gente por aí trabalhando com banco de dados. Quer dizer, não posso nem dizer que você não vê. Eu não vejo porque eu fico mais no mundinho do desenvolvimento de software. Apareceu a Daniele lá, eu vi ela falando... Ela foi para uma live com a Andresa Delgado, né? Então, apareceu lá no Twitter e disse, vou chamar ela porque é de uma área diferente. Mas é isso. Então, quem está escutando, eu peço que ajude a divulgar. A ideia é que esses podcasts cheguem tanto a meninas no ensino médio, quanto a mulheres que estão em outra área e que ficam pensando, será que eu devo migrar para a computação? E, na verdade, assim, tem tantas possibilidades. E também para as meninas que estão na graduação, né, e que algumas vezes param e pensam, será que é isso mesmo, né? Ou se sentem sozinhas, porque estão lá rodeadas pelo mundo masculino. E é claro que a gente sabe que sempre tem uma brincadeirinha ali, que hoje a gente entende que não é uma brincadeirinha, né? E que pode afetar, sim, a saúde mental das meninas na graduação. Então é isso. Acho que temos um episódio, então muito obrigado novamente e tchau, Maria Cláudia, tchau, Anne. Tchau, obrigada. Gostei muito de conversar com vocês. Muito, Anne, obrigada. Obrigada a vocês.